Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar de filmes dos anos 80, obviamente, né? Um assunto que eu gosto muito de abordar aqui no canal, né? E hoje nós vamos falar de um filme chamado Permanent Vacation, ou os títulos em português, Férias da Pesada ou Fim de Semana da Pesada, de acordo com o humor de quem lançava o filme transmitiu o filme no SBT na época, né? Das várias inúmeras vezes que ele foi transmitido. Bom, o filme é de 1985 e nos apresenta o jovem Wendell Tveit, calouro da faculdade e aspirante a ingressar numa fraternidade, né? Na fraternidade Theta Pi Sigma. Bom, ele é interpretado por Stephen Geoffreys, então premiado, né, pelo filme, o seu filme anterior, que era A Hora do Espanto, né? Lá que ele, faz um papel muito legal, cara, no filme lá e tal, bem cômico, né? É um filme, né, de terror, né? Com comédia e tal, né? E também nos apresenta, né, ainda o jovem Tim Robbins, ainda assim, já era um ator já com alguma bagagem, mas ainda não tinha se tornado aquele ator assim, que posteriormente foi sendo observada essa entrega dele, né, cara? Inclusive até angariando um Oscar, né, de melhor ator coadjuvante já, mais pra frente, né? E, bom, ele interpreta o Tim Robbins interpreta o papel do seu amigo, né, Larry Tucker, né, também conhecido como Mãe, e tem o seu outro amigo, que é o Joe Gillespie, né, Joey. Bom, o Wendell, ele é aquele tipo de pessoa, assim, que é do estereótipo americano, né, o nerd, moleque franzino, usa óculos, ainda virgem, não tem tanto... Ele não tem, assim, tato, né, ele não sabe conversar com as garotas, ele é tímido pra caramba e tal, né? E assim, esse é um tema, né, virgindade, obviamente, né, muito tratado por Hollywood na década de 80, né, e até hoje também. Mas principalmente naquela época, né, daqueles filmes de besterol e tal. Só que esse aqui tem uma característica diferente, que ele, apesar de não ser o primeiro, mas é um dos poucos que aborda esse tema com estudantes universitários. Antes ele era mais com estudantes do ensino médio, né, como vários outros filmes que existem, né, alguns que eu já citei aqui no canal, inclusive. Então ele mostra essa guerrinha toda. Esse é um filme que eu assisto tanto, cara, que eu assistia tanto ele. Até pouco tempo aqui, assim, aos domingos eu pegava a tarde, assim, pra escrever meus livros, né, e tal, né, no computador. Aí eu ouvia ele, cara, nem assistia, eu ouvia. Aí quando eu pegava alguma cena que eu queria ver, opa, olha lá. Tanto que eu gosto desse filme. É um filme, assim, que é bem naquele termo descompromissado, né, cara. Mas que ele passa uma mensagem muito bacana, cara. Que é de resiliência, né? Dos inimigos que se tornam amigos depois, né? Porque encontram um amigo em comum. Da amizade, né? Do companheirismo, né? Faço tudo por você, né? E daquele lance, né? Tipo assim, não é porque você se sente mal que você realmente é, né? Uma pessoa assim e tal, né? Enfim, vamos falar agora sobre a trajetória toda do filme, né? Bom, o filme ele inicia, né? Com ele narrando. Estavam no estado de Iowa, né? Tá uma neve do cacete, ele chegando no aeroporto para encontrar os amigos dele, né? Aí, né? A princípio, os amigos dele são assim, mais por interesse, né? Porque ele é um jovem que tem recursos, né? Tem grana, a família dele é criadora de porcos, né? Fazendas, né? E tal. Só que ele é um cara muito simples, né? Mas os amigos veem aquilo uma oportunidade, né? E tal, né? Até os pais pagam as despesas deles e tal. E eles estão indo para Palm Springs, que lá na Califórnia, né, tá muito quente e tal, então eles querem no final de semana para se divertir, né, fugir daquela nevasca toda, né. Aí, né, o pai do Wendell chega para eles e fala, né, quero que vocês me ajudem, né, meu filho, né, a se tornar um pouquinho melhor, né, com as mulheres e tal, né, e tipo promete para eles pagar construir uma piscina e uma sauna na faculdade lá, né, na casa deles lá, né, na faculdade, no campus, né? Aí beleza, né, cara, fica tudo aquilo ali. Aí a primeira coisa que eles fazem ao chegar, né, lá é dar um banho de loja nele, cortar o cabelo, fazer um visual mais despojado e tal. E nesse meio tempo, dois amigos não, né, dois rivais, né, cara, de uma outra fraternidade, né, o Beta Epps, né, também estão passando o final de semana lá e veem que eles estão ali, né. E esses caras, eles são, assim, pessoas com recursos, né, cara. Tem o Charlie Lord, terceiro, e o JC. O JC é interpretado por Jonathan Silverman, cara, muito conhecido
para os filmes como Meia-Noite e Um, e qual que era o outro, cara? Um Morto Muito Louco, lá junto com o Andrew McCartney. É, ainda também, né, pouco conhecido ainda, né, naquela época, né? E eles estão com as garotas e tal, né? E falam assim, a gente odeia eles e tal, não sei o que, somos rivais na faculdade e tal. Aí eles resolvem sacanear os caras, né? Olha que os caras chegam, né, lá, né, num apartamento que era do primo do Wendell, né? Sala vazia, né, e tal, né? Tava sendo redecorado e tal, mas a casa, pô, muito louca, né, cara? Tipo, o quarto lá com um espelho no teto e tal, né? Aí eles resolvem fazer uma sacanagem, né? A hora que eles vão pra piscina, as meninas estão lá, né? Dão em cima deles. É, rola um pouco de cena de nudez e tal, né? Comum na época. Aí a hora que as meninas estão, tipo, vão pro banheiro, estão se preparando lá e tal, né? Tem uma conversa lá, que elas falam assim, meu ginecologista acha que um cara na Itália descobriu a cura pra herpes, né? Aí nisso eles tentam sair fora das mulheres, né? Aí os caras chegam. Aí os camaradas chegam e tal, não sei o que, e se mostram lá e tal, né? Eles ficam putos pra caramba, né? Aí nisso daí começa aquela guerrinha, né? Do Charles com o Joey, né? Falando quem que pega mais mulher e tal, não sei o que. Aí o outro lá tá na varanda. O Wendell tinha montado o telescópio dele, que é um cara apaixonado por astronomia. E os caras já tinham visto uma mina na varanda lá, uma mulher bonita pra caramba, né? E tal, né? Aí, né, os caras falam assim, pô, a gente podia fazer uma aposta com aquela mina que tá lá, né? Aí eu falei, não, eu vi primeiro. Aí pronto, vira aquela confusão danada. Aí isso acaba se tornando assim, tipo, o mote, né, do que vai rolar no filme, né? Os caras fazendo aquela guerrinha pra ver quem conquista ela, né? E cada um vai tentando de tudo, né? Os caras saem à noite, né? É, lá, né, o trio lá sai à noite. O Wendell conhece uma mina chamada Nicole e tal, né? Que os caras fazem, né, ele lá conversar com ela. Aí eles saem pra dar um passeio, dar uma volta. Aí quando eles retornam, né? Eles veem que ele tá lá no quarto, lá na suíte, né? Aí eles acham até que a menina, pô, que rolou uma treta lá com eles, né? Que eles transaram. E beleza. Aí, ok. Aí no dia seguinte, né? Ele tava tentando articular como que ele ia fazer pra chegar na mina e tal, né? Lá na aposta, né? Aí o Wendell, numa conversa, né? Falou que a Nicole só saiu com ele por pena, né? E tal. Aí eles resolvem usar esse artifício, né? Da pena. Que ele fala que ele é um cara que foi abandonado, que a mulher só queria saber do dinheiro dele, pá. E ela se compadece porque ela também tem essa característica. Ela foi usada só por alguém que só queria saber do dinheiro dela, né? E aí, cara, e o outro usa de artifício, chegar na piscina lá, de paraquedas e tal, e falar com o professor com técnicas de meditação, de tai chi, não sei o que e tal, né? De ginástica, e ela é uma menina que gostava muito de jazz, né? De ginástica também. Então fica cada um com essa guerrinha pro lado, né? Aí ocorre que a mina quer sair com ele, eles marcam de sair, aí o outro lá fica pra tentar tirar as fotos, né, lá, né? E ele tira, e antes ele disse, eles tiram as fotos dela, assim, se trocando, né? Saindo do banho, se trocando e tal. Só que aí dá tudo errado, ele tenta avançar um sinal, ela manda ele embora. Aí eles resolvem fazer montagem, né? De tudo ali. Enquanto o outro tenta gravar, né? Um áudio, né? Dos dois, mas ele também tenta avançar o sinal, ela dá chega pra lá no cara, né? E nisso tudo, enquanto isso, o Wendell começa a se envolver mais com a mina e tal. Aí eles marcam, né, um jantar, né, no dia seguinte, né? Só que aí o que acontece, né? O Wendell chega cansado, né? Aí madrugada ele resolve pegar, ele vê que o telescópio tá em cima do telhado, né? Onde o Joey tinha colocado para tirar as fotos, né? Aí ele sobe do telhado, ele tá meio sonolento, ele cai do telhado, aí ele cai em cima de uma varanda da mulher e a calça dele cai. Aí pá, a mulher manda ele preso. Aí lá tem um chefe de polícia lá, muito babaca e tal, né? Começa a gritar com eles e tal. Chefe panacão e tudo, ok, né? Aí no dia seguinte que ele vai jantar que ele vai almoçar com a família da Nicole, né? Da mina lá, descobre que o chefe panacão é pai dela. Aí, tipo assim, vê na hora, né? Seu tarado, não sei o que, pega, tira ele da mesa pelo colarinho, expulsa ele, né? Aí a hora que a Nicole sai lá, né? Pra falar assim, ai, você estragou tudo, não sei o que. Aí ele pegou grilado, né? Falou assim, não estraguei nada. Você deve gostar do que o seu pai faz com os seus namorados, né? E tal, não sei o que. Aí os dois brigam e saem fora, né? Aí ele sai com o carro lá, né? Ele tava com o carro deles que eles alugaram lá. Aí, tipo, a Nicole liga em casa, né? Aí eles vão tentar saber o que aconteceu, né? Aí, né, nisso tudo aí, eles têm
Eles estão junto com o Charles, né, em casa, né, vendo aquela questão da aposta, né. Aí enquanto eles estão negociando, a Ashley chega, né, que é o alvo deles lá, né, e diz que não ocorreu nada, não sei o que, e sai grilada, chorando, né. Aí nisso daí, o que acontece? Os caras lá, né, o Joe e o mãe, pegam o carro do Charlie, né, roubam o carro do Charlie, né, pra falar a verdade, fazem uma ligação direta e vão até a casa da Nicole para falar com ele, né, para tentar buscar alguma informação. Aí o pai da Nicole chega e expulsa os caras de lá. Aí ele tá dando uma festa no quintal, eles pegam o carro e entram, invadem a festa, destroem tudo, vão preso. Nesse meio tempo, o carro do Wendell enguiça, ele pede carona, aí a Ashley chega. Aí eles começam a conversar e tal, e rola toda aquela conversa, né, ele se abre, né, de tudo que ele tem. Ela fala assim, mas é importante, né, que esses caras sejam seus amigos, né, não sei o quê. Ela falou assim, porque é ruim não se ter amigos, né, e tal, né. Ela se compadece e tal, e rola aquela química entre os dois e eles começam a se beijar. Aí nisso o Charlie tenta lá tirar os caras lá, né, da prisão, tenta reaver o carro, né. Aí fala que o carro foi usado num ato de vandalismo e tal, não sei o quê. Aí ele tenta comprar o cara fica, ou você guarda seu dinheiro ou você corta na cela. Aí o que ele faz? Ele tá tendo uma puta numa festa pra encerrar o fim de semana, né? Lá, né, da rádio lá, né, da boate que eles vão na primeira noite, né? Com o Mama Mad, né, que é o DJ lá, né? Aí ele vai nessa festa lá, chamado Último Fôlego. Aí ele oferece pra pagar bebida, né, pro pessoal lá enquanto ele fala, né? Aí, né, ele pega e mobiliza toda a galera pra fazer um piquete, né, na prisão pra soltar os caras, né? Aí, né, o cara lá tá puto, né, megafone, mandando chamar a Guarda Nacional, e chega a Nicole e fala assim, ou o senhor solta eles ou me caso com um democrata, né? Aí o cara fica puta, né? Tipo, lá tem essa rixa muito pesada entre republicanos e democratas, né? Aí os caras conseguem sair, né? Aí quando eles chegam em casa, todo mundo junto, né, no apartamento lá, estão tomando cerveja. Aí eles descobrem que o Wendell tá lá com a mina e tal, né? Aí o Charlie tenta pagar o dinheiro pra ele não aceita, né? O Joey pede desculpa, fica tudo numa boa. Aí o mãe saiu, né? Os caras resolvem sacanear, né? Tipo, baixar as calças pra mostrar a bunda na hora que ele chega. Só que aí chega os pais do Wendell que abrem a porta, a mãe desmaia e tal. E rola tudo isso daí, cara. Aí eles se despedem, viram amigos entre as fraternidades rivais, eles viram amigos. E o Wendell se despede da Ashley, promete, né, que eles vão manter um contato, né? E o filme termina assim numa boa, cara. Mas, cara, essa mensagem, cara, de resiliência, dos caras que queriam se aproveitar, depois virar amigo de verdade deles, se preocupam com ele, os caras que eram inimigo e passam. Isso é uma mensagem muito, muito positiva, né, cara? Isso é até comum nesses filmes, né? Porque tem que ter alguma coisa pra não ficar só aquela coisa do besterol. Bom, se eu acho que esse filme merecia uma continuação, eu acredito que não, cara, porque ele não deixou assim um algo a mais assim que pudesse ter uma continuação, algum real motivo, um fato, né, que pudesse ser agregado àquilo, né, ter uma continuidade. Mas um remake eu acho que seria legal, cara. Hoje, né, cara, assim, tipo, os caras da faculdade com uma coisa meio semelhante, né? Aí, de repente, nesse remake até poderia introduzir uma coisa que gerasse uma continuação. Mas e aí, cara? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme, se você já assistiu, se você conhece, se você não conhecia, tem algum detalhe que eu deixei passar. E é isso aí, cara. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.